Fabiana, primeiro eu queria te agradecer por estar participando desse nosso projeto Real Estate por Elas, onde para a gente a visão feminina, né, do mercado imobiliário corporativo e de investimento é o principal. Fabiana Torquato, você é diretora-presidente da Titularize, mas ó, sua carreira é de sucesso aqui, hein? Primeiro, oi, desculpa, nem te dei oi. Oi, Stephanie, eu que agradeço, para mim é uma honra poder participar. Eu fico muito feliz quando tem essas iniciativas que retratam mulheres que estão aí no mercado batalhando, né, conquistando, realizando coisas grandes. A gente está falando de mercado imobiliário, mas eu fico inspirada com qualquer mulher que no seu segmento consegue se destacar. Isso é muito legal. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. Imagina. A gente está feliz de você ter aceitado o convite. Fabiana, você tem uma carreira de sucesso, né? Você foi chefe da Procuradoria do Metrô, diretora da TerraCap, superintendente da SPU e por aí vai. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa sua trajetória desde quando você começou. Eu comecei trabalhando com regularização fundiária, que é a minha área hoje, quando eu fui morar no Amazonas. Eu ainda era estudante de Direito e fazia Direito na PUC de Curitiba e fui morar no Amazonas, no meio da faculdade, transferi para lá. E lá eu tive uma oportunidade enorme, que é ter esse primeiro contato com a regularização fundiária. E foi muito interessante, porque eu caí em um lugar que tinha poucas ferramentas de controle do Estado, poucas ferramentas do controle do sistema registrado. Cartórios lá nem tinham acesso à internet, telefone. Então, assim, eram situações bem bizarras, né? Porque eu vivia em Curitiba, de repente me deparar com aquela realidade e tentar fazer regularização fundiária no estado do Amazonas. Então, foi meu primeiro contato lá. Eu morei 4 anos lá e trabalhei como estagiária no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que tratava dessas questões. E depois, quando eu vim morar em Brasília, já vim com uma bagagem grande e passei a trabalhar com regularização fundiária no Ministério do Planejamento, uma coordenação da Amazônia Legal, que tratava sobre regularização na Amazônia Legal. E aí eu tive a oportunidade de ter acesso a essas políticas macros do governo federal em relação à regularização fundiária, que quase ninguém falava, né? Então, quando eu falava para que eu militava na área fundiária, mesmo outros advogados, né? Pouca gente conhecia o assunto, né? E lá se vão 17 anos, né? As últimas 5 leis, as últimas 4 leis federais, eu tive a oportunidade de ser consultora, as que tratam de regularização fundiária, né? E depois também tive a oportunidade de trabalhar na TerraCap como diretora de regularização, onde nós fizemos a política de regularização rural do Distrito Federal. E na Superintendência de Patrimônio da União, colocar em prática as leis que eu ajudei a construir, né? A Lei 13.240, que permitiu a venda direta de imóveis públicos, a Lei 13.465, a Lei 13.813 e agora, por último, a Lei 14.011. Você é super jovem, né? Dá até para ver no seu rosto. Como é que foi essa coisa de sair de Curitiba, cair no Amazonas, depois Brasília? Como é que foi conciliar essa vida pessoal, né? Por ser tão nova, fazendo tudo isso, com a profissional? Conciliar realmente essas duas coisas. É a história da minha mãe, né? Essa história, porque eu morava com a minha mãe, a gente eu e ela morando anos juntas, né? E minha mãe trabalhava com programas de saúde da família. E minha mãe foi morar no Amazonas. Eu, na época, fazia escola técnica na Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. Eu não pude ir com ela. Então, eu fui visitar minha mãe no Amazonas. E assim, me encantei, né? É óbvio, aquela grandiosidade toda, e acabei indo morar no Amazonas. Minha mãe voltou para Curitiba, eu fui morar no Amazonas. Então, essa foi a minha história de saída de Curitiba. Depois teve meu regresso para Curitiba, mas assim, foi muito curto, acabei ficando mesmo em Brasília, né? E aqui em Brasília, eu tive a oportunidade de ir para o Ministério do Planejamento e começar efetivamente as minhas ações na área de regularização fundiária. Hoje eu fico muito feliz assim de ver que nesses 17 anos que eu trabalho com regularização fundiária, o quanto a regularização fundiária se tornou um tema democrático e que todo mundo hoje conhece, que discute.
e os municípios, né, estão antenados com a regularização e as pessoas estão cientes dos seus direitos. Assim, eu me sinto parte dessa construção. Mas, de novo, eu vou bater na mesma tecla. Você é super jovem. A responsabilidade de ter sido legisladora no Senado. Porque você é jovem, né? Tipo, como é que as pessoas olhavam, encaravam isso? Na verdade, eu acho que eu engano um pouquinho a idade. Eu não sou tão jovem assim, mas eu fico muito feliz quando você fala isso. Eu já tô com 40 anos, então, assim, deu para construir essa carreira de forma bem tranquila e sólida. Quais foram as inovações que trouxeram essa legislação e as coisas, né, com os processos, né, da venda dos imóveis? Como é que você está encarando isso? A lei mais importante, que é uma mudança de paradigma, que quando a pauta da regularização fundiária ela se torna mais acessível, é a Lei 3.240, que é uma lei que foi publicada em dezembro de 2015. Ela trouxe tantas mudanças tão significativas, né, que definiu principalmente quais eram as etapas da regularização e de que forma a regularização dos imóveis públicos poderia ser feita, né, com amparo legal, com segurança jurídica. E dividiu a regularização em 4 etapas, definindo o que o poder público poderia delegar a um particular, que eu acho que foi, embora a gente estivesse num governo, inclusive do PT, foi uma atitude extremamente liberal e coerente, né? O poder público liberando para o particular algumas ações que antes eram restritas ao poder público. Então, delegou a ele as ações de regularização fundiária, não todas, né? Por exemplo, os atos de registro de propriedade continuaram sendo competência da União. Mas a venda direta, a possibilidade de você não mais precisar fazer licitação para regularizar as pessoas que ocupam imóveis públicos, isso foi um ganho, né, de décadas, né? Porque antes não existia previsão para você fazer a venda direta de quem ocupa a área pública. Né? Também teve uma inovação muito grande nessa lei, que foi a possibilidade da União aportar os imóveis da União em fundos imobiliários para fazer regularização e alienação desses imóveis, né? Então foram significativas essas mudanças. Depois a Lei 3.465 flexibilizou completamente a regularização de áreas urbanas, né? Teve também algumas inserções sobre áreas rurais, principalmente no que diz respeito à Lei 11.952, que é a de regularização na Amazônia Legal, mas a REURB, ela mudou para todo sempre a regularização fundiária no país e tornou acessível a regularização. A partir do momento que ela desonerou os municípios daquela obrigação que existia na lei de parcelamento público, de parcelamento do solo, que exigia que tivesse equipamento público para você titular, que exigia que tivesse infraestrutura. Quando, então, a regularização pôde ocorrer com a situação concreta de fato que existia ali, sem necessidade de obras, de infraestrutura, isso tornou a regularização acessível a todos, né? E o que veio depois foi implementação, foi aprimoramento dos processos de regularização, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz de ter tido essa grande oportunidade de ajudar a construir a Lei 3.240, a 3.465, a 3.803 e agora a 14.011, né? Que para mim foi assim, a gente ajustou o que ficou faltando na 14.011, aprimorou muito bem os processos de regularização e alienação dos imóveis da União. Mas esse projeto agora, né, dessa desestatização dos imóveis da União com o atual governo, como é que tá? Você falou do governo do PT no passado, que foi uma coisa super liberal. Como é que tá hoje em dia, com o atual governo? O atual governo é um governo que encara essa regularização de forma muito responsável, né? Então, assim, acho que nós estamos num momento feliz da regularização fundiária, porque o governo entende que, de fato, é o privado que consegue realizar a regularização e não tem dificuldade nenhuma de delegar esses privados a essa regularização. Porque, de outra forma, o poder público ele tem pouca oportunidade, poucos braços para realizar projetos de regularização, né? Que são projetos caros, que são projetos que exigem uma dedicação. Então, assim, esse governo chegou nesse momento com um suporte grande da legislação atual.
e com a vontade de realizar. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Então, eu acho que a gente está num momento bem especial na regularização fundiária. Estou muito satisfeita com tudo que eu tenho visto, inclusive do governo federal, nesse sentido. A gente falou do governo passado, falando desse governo. Como é que você vê isso? Se você pudesse olhar para frente, 5 anos para frente, como é que você imagina que isso vai estar? Vai continuar? Vai melhorar? Como é que você vê isso no país? Eu acho assim que a gente levou, eu vou falar da SPU, né, da Secretaria de Patrimônio da União. A Secretaria de Patrimônio da União tem 165 anos. Em 5 anos, a história da Secretaria foi mudada. Então, assim, nós estamos, acho que igual o JK, né, 5,50. Então, eu acho que a regularização fundiária vai avançar nos próximos 5 anos o equivalente aos 50 anos que ficaram para trás, entendeu? Sim. Eu acredito fielmente nisso. Estou muito, muito otimista com tudo que eu tenho visto, com as portarias, com a celeridade, com a vontade de fazer do Ministério da Economia, da Secretaria do Patrimônio da União. Eu acho que o caminho está traçado, os estados e os municípios seguem essas diretrizes, então é uma questão dos municípios recepcionarem os instrumentos de regularização que já estão previstos, que já estão disponíveis. Não vejo como retroceder nesse caminho. Você está com a Titularize há quantos anos? A Titularize é uma empresa que a gente começou ela agora, esse ano. Em janeiro desse ano, a gente iniciou ela. Uma empresa totalmente focada em regularização fundiária. Então, nós iniciamos com uma equipe muito qualificada, com profissionais que eu já convivo com eles no mercado há muito tempo. Então, eu tive, nessa minha caminhada no serviço público, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. Então, a Titularize se estruturou como uma empresa especializada em regularização, e em especial de imóveis da União, que é uma regularização que a gente quase não vê especialista no mercado, até porque não é uma matéria que se encontra na faculdade ou, né, que você vai aprender de outra forma, senão quem trabalha com ela. E nós estamos muito felizes porque a demanda é gigantesca, né? A gente precisa que outras empresas ingressem nesse mercado de forma especializada e qualificada também. Bom, a gente falou da empresa, de tudo. E você? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Você, Fabiana, o que você quer? O que você vê para frente? O que você imagina? O que você gostaria de fazer nesses próximos 5 anos? Eu sou um pouco viciada no meu trabalho, né? Então, eu não me imagino diferente do que eu vivo hoje, trabalhando muito. Perfeito. É isso, né? A gente queria saber de você, queria te agradecer muito a participação, você ter falado com a gente, que é uma das nossas referências, né? Por isso que a gente conversou com você, insistiu tanto que você participasse do nosso projeto. Eu que agradeço, Stephanie. Para mim foi uma honra e estou sempre à disposição. A gente está aqui em Brasília e trabalhando com vários estados, embora a nossa sede seja aqui, a gente está trabalhando no Brasil inteiro, né? Eu fico aqui à disposição. Se quiser conversar algum tema específico, vai ser uma honra novamente. Obrigada. É o que a gente procura, viu? Eu vou ficar esperando. Obrigada, um beijo. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Obrigada.